com que o dólar perca credibilidade. A China, por exemplo, com a sua política também de tentar fazer com o yuan também seja uma alternativa, pode comprometer também a própria credibilidade do dólar. E eu venho pensando muito tempo, né? Um tempo atrás, o Elon Musk, ele falou que as guerras futuras vai ser muito difícil ter uma pessoa ali na guerra mesmo. Porque vai ser muito drone, vai ser muito robô, vai ser realmente uma guerra mais ali de tecnologia. E eu analisando, muita gente, né? Eu tava vendo os analistas lá, eles precificam que a Tesla vai se tornar uma empresa de insumos de guerra. Tanto de robô, né? Exército de robô, vai ter também o foguete da SpaceX. Muitos analistas, comentaristas, eles falam que é muito fácil, tecnicamente seria fácil o foguete do Elon Musk se tornar um míssil de longo alcance. Aí eu olhando assim, eu falei, meu, e ele investe muito nessa parte de tecnologia. Você acha que é possível isso daí se acontecer? Se já tem algum incidente? Se as pessoas estão certas de precificar, né? Porque ela é precificada várias vezes lucro lá. Não, com certeza, né? Tá falando de valor da Tesla, tá falando De assim? valor da Tesla e da Tesla se tornar uma empresa dessa daí, o Elon Musk, né? E mais pra esse lado. Porque se você for ver, ele controla a tecnologia, que é de carros, a SpaceX, ele tem redes, a Starlink, né? Eu tenho até Starlink aqui em São Paulo, pega mal pra caramba, eu até cancelei, professor. Nossa, mano, cai mais do que tudo. Isso daí deve ser bom lá pro interior, mas aqui não dá não pra ter uma coisa assim. Então ele tem toda a cadeia, se você for analisar. E você acha que é possível mesmo ali ele se tornar uma empresa ali bélica? Não, com certeza, né? Acho que primeiro que assim, o Elon Musk, tanto que ele faz parte, na minha concepção, né? Ele quis fazer parte do governo americano, também porque, economicamente falando, ele é um cara já muito bem de vida, claro, né? O homem mais rico do mundo. O cara é um gênio do ponto de vista de produção de novas tecnologias, mas faltava poder estatal para ele, né? Que Sim. poder estatal é uma coisa que você não consegue comprar, pelo menos não diretamente falando. Então, ele fazendo parte do governo americano, ele começou a se posicionar geopoliticamente, criticando governos europeus, criticando políticas internas dos Estados Unidos, governos latino-americanos. Então, acho que sim, a ideia dele sim, né? Também é sair dessa parte só de tecnologia de carros, mas também para a parte militar. E com certeza ele tem um apoio do governo americano sensacional. A gente sabe que essas empresas, a SpaceX, a Tesla, têm acordos também governamentais, né, que financiam aí a empresa. E acho que sim, pode voltar para essa parte militar, com certeza. E se for analisar também, ele consegue dificultar até pela BID lá nos Estados Unidos, né? Também, né? Porque se você for. Eu tava conversando com um amigo meu, ele falou: Luan, aqui em São Paulo você vê muito BID. Lá nos Estados Unidos você não vê nenhum. Ele falou: não tem BID lá. Eu acho que provavelmente deve ser proibido e tal lá, né? Eles fazendo uma política de travamento Eu ali. acho que tem taxas, né, que são aplicadas também, para que daí o custo-benefício acaba não Inviabiliza. valendo a pena. E também o mercado americano, eles são muito conservadores, né, no setor automotivo. Então, por exemplo, se você pegar o que eles adoram lá, marca japonesa e marca americana. Alguns carros europeus também, mas você pegar a Toyota, por exemplo, é muito vendido nos Estados Unidos e as marcas americanas mesmo, né? Nossa, eles são bem assim, é feito nos Estados Unidos, eu gosto, né? Tem até um. É até legal comentar isso daí, gente, porque tem uma empresa que chama Taurus aqui do Brasil. Ela é uma empresa que ela faz armas. E pra ela vender lá nos Estados Unidos, sabe o que ela faz? Hum. Ela faz os produtos aqui, as peças aqui no Brasil. Aí eles mandam lá pros Estados Unidos, aí eles montam lá. Aí tem um carimbinho, tem a marca da Taurus lá. Quem fala feito nos Estados Unidos. Aí, tipo, eles vendem bastante por conta disso, né? Eu acho que o americano, ele é muito disso, né? E a Taurus, não entendo tanto assim, mas a Taurus, ela foi muito mal falada no Brasil no passado, porque apresentava Sim. algumas falhas, tá? Mas hoje é uma marca boa, assim, né? Respeitada, Até hoje nos Estados é. Unidos também bastante, É que, né? na verdade, a Taurus, eu tô até falando um outro podcast isso daí, professor. A Taurus, o que aconteceu com a Taurus? A Taurus, ela não tinha tecnologia suficiente um tempo atrás. Então, muitas coisas da Taurus era feita por armeiros. Então, ia lá, tipo, eles faziam lá, era mais uma coisa manual. De um tempo pra cá, a Taurus gastou muito dinheiro com tecnologia. Então, eles têm vários modelos, tem uma tecnologia ferrada na Taurus agora. Porque isso daí foi uma reestruturação. Então, hoje não é nada feito mais por armeiros, nem tem mais armeiros, é tudo fabricação de primeira qualidade, com máquina que
é muito cara também, então eles investiram muito. Então, por conta disso, hoje em dia ela é bem falada. Tem até um rapaz que veio aqui, ele tem um stand de tiro, ele fala muito bem. Ele pegou e falou assim, ó, a arma mais simples da Taurus custava 5 mil na época, né? Ele falou, a gente pegou essa arma aí e fez um teste com ela no stand. Ela foi apresentar problemas depois de 10 mil tiros. Ele fala, quem em vida dá 10 mil tiros? Ele fala, ninguém. Então ele falou, então, se a arma mais simples lá, que é a mais baratinha, aguentou tanto, é claro, vai fazer as manutenções, né? Se dá tantos tiros, você tem que fazer a manutenção básica ali, igual o carro. Você vai trocar o óleo do carro, vai fazer as manutenções básicas ali. Mas ele falou que deu problema depois de muito tempo. Então ele falou, não, então hoje em dia ela é uma marca respeitada, mas fica na mente, né, do brasileiro quando ela atirava no bolso do policial. Que nessa época aí também, ó, um professor, ele deu muito problema porque ela teve que fazer uma mudança no layout da marca, alguma coisa assim, pra se adequar ao governo brasileiro. Aí deu vários problemas mesmo. Entendi. É. E galera que tá acompanhando a gente aqui, ó, se inscreve no canal. Ó, tem uma pergunta legal aqui, ó. O General Bitcoin Tussa mandou, né? Ele falou, professor, tem muitos analistas que vêm aqui, alguns você conhece, o Roxo, que fala muito de crash financeiro, tem o Faca, e tem outras pessoas que vêm aqui e eles falam que a dívida dos Estados Unidos está quase impagável. Eu vou até aumentar o ar aqui que tá ficando frio aí, né, professor? Tranquilo, pô. E eles dizem que a dívida dos Estados Unidos está quase impagável. O Federal Reserve tem 9 trilhões que tá vencendo, eles vão ter que pagar esses 9 trilhões. Então, eles acreditam que pode vir um crash mundial financeiro, um colapso. Qual que é a sua visão sobre isso? Que você estuda bastante geopolítica e tem tudo a ver, né? E só um detalhe aí, grande parte dessa dívida, mesmo de curto prazo, quem comprou foram os chineses, né? Os chineses têm grande parte dos títulos da dívida pública americana. Olha aí. Complicado para os Estados Unidos, né? Assim, na minha concepção, acho que o capitalismo ele sempre tem, ele é um dos grandes benefícios aí do capitalismo, ele sempre consegue se reinventar de fato, né? Não é uma situação confortável para os Estados Unidos, não acho que seja, mas também não vejo uma possibilidade de quebra da economia americana. Talvez se os Estados Unidos continuassem com uma política também, né, de altos gastos, o governo Biden ele foi muito responsável também por emissão de papel moeda, aumento da dívida, tudo tal. Mas se os Estados Unidos adotar uma política de mais responsabilidade fiscal, poxa, a gente fala de um governo americano que movimenta trilhões de dólares anualmente, né? Então, não vejo assim. Sim, os Estados Unidos têm uma dívida muito grande também, mas os caras têm uma baita arrecadação também. Não é uma situação confortável, vai ter que fazer um arroxo, né? Vai ter que controlar os gastos. O próprio Elon Musk, ele foi colocado no governo para isso. Hoje até saiu, né, que o Elon Musk possivelmente vai sair do governo dos Estados Unidos, ou agora em maio ou em junho. Mas ele fala que, por exemplo, ele já conseguiu economizar cerca de 160 bilhões de dólares. Caramba. Precisa economizar mais do que isso, claro. Mas não acho assim que tenha uma possibilidade de um crash. Acho que vai ter que mudar, de fato, as políticas econômicas americanas e gastar menos, porque irresponsabilidade vai fazer com que o dólar perca credibilidade. A China, por exemplo, com a sua política também de tentar fazer com o Yuan também seja uma alternativa, pode comprometer também a própria credibilidade do dólar. Mas esses discursos muito radicais, assim, vai ter uma Vai ter o quebra. crash de 1929, né? Tipo, uma nova crise de 29. Isso eu particularmente Você não acredita, não acredito, que não. vai, né? Acho que a economia americana é uma economia bem forte, bem resiliente, e apesar dessa dívida que sim é preocupante, acho que os Estados Unidos conseguem se reinventar, sim. E eu acho que também, mesmo se acontecer uma coisa muito terrível, eles vão dar um jeito, né? Pô, já a gente paga mais taxa de juros, vai aumentar um pouquinho. Assim. Vai dar um jeito, né? Exato. Uma crise, claro que isso pode atravessar, né? Porque talvez o governo americano, com esse processo inflacionário, tenha que aumentar os juros, isso vai reduzir o consumo, pode comprometer ali a economia americana, mas não um grande crash internacional. Acho que, estruturalmente falando, a China ela cresce no ritmo mais acelerado que os Estados Unidos, mas essa troca, entre aspas, não vai ser em curto prazo e nem vai acontecer por conta de uma quebra da economia americana. Acho que é um processo aí. E pode ter algumas crises, né? Normal, mas eu também acho que eles acreditam que vai vir uma crise de 1929.
Aí eu já não sei, né? Eu tô. Não, claro que também, né? Você pega o Roche, por exemplo, o cara é economista, né? Possivelmente ele tem É. muito mais argumento do que eu pra falar sobre o assunto. Mas pelo que eu leio, eu acredito que não. Acho que os americanos eles conseguem se reinventar. E outra coisa que você falou, né? O Elon Musk lá, o Doge lá que ele colocou, foi muito positivo até no ponto no ponto de confiança. Porque se você for analisar, eles, pô, tinha funcionário fantasma no governo dos Estados Unidos, meu. Tinha coisa antiga que os caras escreviam em papel, ó, gastei US$ 50 mil. Aí entregavam um papel lá, tipo, vários absurdos que foram aparecendo. Fala, não, meu, tá errado, tem que ter uma, né? Se for uma empresa, não é assim, o gasto não é assim, né? Tem que ser controlado. Então eu também acredito que. Eu tô confiante que não vai acontecer nada. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo